Muito boa noite. Tal como nas últimas terças-feiras, vamos dar continuidade à nossa série de diretos aqui na página do Instagram. Como vocês sabem, vou já juntar aqui essa rubrica, chama-se A Vida para Além do Coronavírus. O grande objetivo é falarmos dos aspectos do dia a dia. Olá Maria, estás boa? Olá, Hugo. Olá, viva. Como estás? Bem-vinda. Tudo bem? Estou só aqui Obrigada. a fazer aqui um apanhado da situação, a relembrar que o objetivo destes diretos é voltar a trazer à discussão os aspectos do dia-a-dia da vida das crianças que não podemos descurar, só porque estamos numa fase diferente. Por outro lado, há também aspectos que nós temos que adaptar precisamente por estarmos nessa fase diferente. E ao fim destas semanas todas de isolamento social, dos pais fechados em casa com os filhos fechados em casa com os pais, já algumas pessoas a arrancar cabelos, sem saber muito bem o que fazer com as crianças. E pronto, a ideia de trazer aqui, a Maria é psicóloga, é especialista em psicologia do nosso site Podia Ter para Todos. Desde já, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada eu. Obrigada eu. O objetivo é falarmos um pouco de como gerir o comportamento das crianças nesta fase, porque, obviamente, elas vão ter necessidades diferentes, vão ter formas de se exprimir também diferentes, vão testar, se calhar, um pouco mais os limites dos pais e, por outro lado, perceber que os próprios pais também estão com uma disponibilidade, ela também diferente do resto do tempo. Portanto, como gerir, e se calhar a primeira lançava-te já aqui um desafio, de uma forma geral, como é que nós podemos gerir estes conflitos que vão surgindo, Sim. que antes eram só em parte do dia e agora são quase transversais 24 horas. São as 24 horas. De uma forma geral. Depois nós vamos, Ok. como fazer outras vezes, vamos responder a questões particulares que nos queiram ir colocando, portanto estão à vontade, estamos disponíveis para conversar convosco, tirar-vos algumas dúvidas em particular, mas assim, conselhos gerais, o que é que tu dirias? Pronto, eu antes de responder em concreto à pergunta, gostava de apanhar essa tua expressão que me pareceu muito importante, que é, as crianças estão em adaptação e estão também, se calhar, a testar alguns limites e numa situação diferente, mas gostei da parte em que disseste também os adultos, ou seja, eu acho que nesta relação nós temos que olhar para as duas faces da moeda, não como partes que não se veem, mas como partes que caminham juntas e que também estão a sentir efeitos diferentes nos adultos, não é? Eu acho que a primeira questão que é preciso analisar é: isto está a ter um impacto nas crianças, é incontornável, elas estão mais preocupadas, veem-nos em casa, de repente estão a ver-nos a trabalhar, estão também a descobrir o nosso trabalho, que é uma coisa que é um bocadinho mais longínqua e que se passa num espaço diferente, e agora estão a contactar, estão também a fazer muitas perguntas e estão sem o habitat deles, que é a escola, não é? E, portanto, é natural, e se os maus comportamentos estão sempre presentes quando os pais estão presentes, estando esta dinâmica, ou tendo esta dinâmica se tornado uma dinâmica 24 horas, é natural também que eles se agudizem, não é? Não esquecer também que para existirem estas birras ou estas questões de comportamento, é preciso sempre haver plateia, não é? E, portanto, acho que é fundamental nós gerirmos e permitirmos algum espaço também privado para cada criança se autorregular, porque elas também não estão habituadas a estar connosco. Não somos só nós que não estamos habituados a estar com elas. E, portanto, esse excesso de pais a regular e pais a gerir as emoções dos filhos pode também trazer esta carga negativa e este excesso de testar limites que alguns pais podem estar a sentir. Claro, e pegando nessa expressão, claro que isto vai depender muito das idades das crianças, mas tu achas que nesta fase, ok, já passaram as primeiras 2 semanas de adaptação, já estamos todos cientes de que isto é algo que veio para ficar ainda durante mais algum tempo, as próprias crianças já começam a perceber também isso. Claro que as crianças de idade escolar agora vão ter rotinas novas, porque está-se a investir no ensino. Está a ser delineada, claro. E dizer-te, tendo nós
consciência de que isto é uma realidade nova, que veio para ficar. Tu achas, e vou-te dizer isto é de modo generalista, tu achas que é mais vantajoso criar rotinas bem estabelecidas? Achas que é mais vantajoso criar momentos fora da rotina? Achas que estas rotinas devem ser negociadas em grande parte ou não? Portanto, estou a lançar aqui uma série de perguntas difíceis. Ok. Indo para a primeira, acho que é importante existir uma rotina, sem dúvida. Estabelecida, conversada, negociada. Por aí aqui depende da idade, depende do tipo de negociação, mas acho que uma rotina controlo, sim. não é? Sim, não, exatamente. Sem perder controlo e sem esta ideia de negociar, não é perder o papel de pai, que eu acho que às vezes é difícil de pôr em palavras como é que isto se faz, mas quando é a diferença entre amigos e quando há uma hierarquia, ou seja, quando é com o teu chefe, se quiseres pôr assim, tu consegues negociar, mas ele manda, não é? E portanto aqui o pai, não como o chefe no mau sentido da palavra, mas no bom, que é aquele que nos guia e que também define as regras. Não como um amigo da escola, que isso é muito importante. Exato, sim, sim. Agora, o que é que eu acho da rotina? E acho que aqui está talvez uma das questões mais importantes na adaptação a este tempo, que é, está a ser difícil para todos, diria, professores, pais, miúdos, a adaptação. Porque nos parece que nesta adaptação nós vamos poder ter tudo. Vamos poder manter os mesmos horários, o mesmo tipo de objetivos, os miúdos vão aprender as mesmas matérias. E talvez seja importante pensar que a adaptação é ganhar algumas coisas, portanto, não temos um ano letivo perdido, mas perder algumas. Perder algumas no sentido em que não vale a pena haver desequilíbrio familiar tenho tido alguns pedidos também neste sentido, não sei o que fazer e de eu sentir esta saturação, quando nós também estamos a trabalhar e é necessário regularmos-nos a isto. E, portanto, eu diria que rotina sim, mas rotina enquadrada com os nossos trabalhos, ver se é possível ou não, por exemplo, inverter horários com o pai, porque é difícil que seja possível, porque a partir das pessoas trabalham nos mesmos horários, não é? Isto vai ter um bocadinho também a ver com a independência que a criança tem. Se me disseres que é uma criança muito pequenina, que está no primeiro ano ou no segundo, estar totalmente independente também não vai dar. E, portanto, é importante haver um horário, mas talvez conjugado com o horário dos pais e adaptado àquilo que é possível. E deixarmos de nos sentir culpados ou de alguma frustração e de incitar um culpado porque é o miúdo que não se está a adaptar bem ou porque é o professor que está a exagerar. Estamos todos... De todo, esta não é a altura de apontar dedo a nada. É isso. Não ganhamos. Nós estamos a encontrar soluções e depois de tudo isto passar, perceber o que é que não correu tão bem e de que forma é que numa próxima situação, que esperemos que não haja para breve, pelo menos, nós podemos programar as coisas de forma diferente. Então, eu concordo contigo, esta visão, e isto é muito fácil apontarmos o dedo, porque não se previu isto, porque não se previu aquilo, é verdade. Porque os miúdos não têm autonomia, porque isto é muito... Vão continuar a haver falhas, mas nesta altura, não é? Esse é a posteriori, um exercício importante de fazer a posteriori. Dentro destas rotinas, deixa-me só interromper para te fazer uma pergunta. Eu não queria falar muito da questão dos trabalhos e da escola, porque depois, provavelmente, quando for o Renato Paiva da Pedagogia, iremos abordar mais em específico essas questões, e mesmo a Magda também já manifestou algum interesse em falar disso. Mas diz-me uma coisa, quando nós pretendemos criar momentos diferentes no Dia das Crianças, em que há momentos em que eles terão efetivamente que trabalhar, há momentos em que eles estarão a brincar, há momentos em que eles estão a brincar e os pais a trabalhar, como tu disseste, e muito bem, esta tem sido uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em casa. Achas que é importante? As pessoas preocupam-se às vezes com a gestão do tempo e não se preocupam muito com a gestão do espaço. Achas que é importante criar espaços diferentes para as crianças estarem? Porque muitas vezes as crianças estão na sala e ficam na sala às 24 horas. E trabalham na sala, estão na sala, jogam na sala, fazem tudo. E esta não mudança de espaços físicos, eu também acho que pode não ser vantajoso, até na própria regulação da criança, e perceber que os papéis vão ser diferentes com os outros espaços. O que é que tu achas em relação a isto? Sim, queria só fazer um parênteses porque vi alguém a fazer uma pergunta a dizer se havia espaço para perguntas. E queríamos reforçar que sim, não é? Que façam as perguntas porque isso também... Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que isto também que o direto também está a ser transmitido no Facebook, eu não tenho certeza, porque estamos a fazer aqui uma experiência,
mas as questões do Facebook eu não tenho acesso a elas agora. Portanto, questões que queiram colocar, se nos estiverem a ver no Facebook, as questões têm que ser todas colocadas aqui no Instagram. E no Instagram nós vamos conseguir responder. As questões colocadas no Facebook, eventualmente posso responder a posteriori, eventualmente a Maria também, mas não agora no direto. Portanto, privilegiava que as pessoas colocassem as questões aqui no Instagram para depois nós conseguimos responder. Sim. Agora voltando então à tua questão da gestão, não só de tempo, mas tempo e espaço, que às vezes é um binómio também muito interessante. Eu diria que sim, mas que é importante as crianças terem espaços diferentes para as diversas atividades e até para não existir um bocadinho a saturação, não é? Porque, apesar de tudo, as quatro paredes são as mesmas, mas também não acho, por outro lado, que é um momento para grandes mudanças. Vamos imaginar que estamos a falar de uma criança que está na 4ª classe e que sempre estudou na sala. Não acho que seja o momento para implementar uma mudança quando aquela rotina também já está estabelecida. A não ser que surja também do próprio movimento da criança, que nós possamos criar um diálogo sobre isso. Tenho reparado que estás muito na sala. O que é que achas de experimentares? Uma parte do dia estás no quarto e na outra vires até à sala. E abrir esse espaço para diálogo. Se isto não tiver, e se for uma criança, por exemplo, do primeiro ano, que ainda esteja a criar a sua rotina de estudo, acho que pode ser interessante haver essa dinâmica de espaço, ou até o próprio escritório, se existir em casa. Sim. Preocupação só com a questão da autonomia, portanto, ver se aquela questão das crianças precisarem do nosso apoio nos vai obrigar a um esforço um bocadinho maior, porque estamos do outro lado da casa e constantemente estamos a ter que ir àquele, e portanto ver também o que é mais prático, porque nestas coisas vale muito também o bem-estar, e a não saturação é também importante, mas talvez no momento de brincar ou no momento de lazer podemos sugerir à criança que mude então de espaço e que vá até outro local da casa, ou até ao quarto, ou até ao escritório. Às vezes há pais que também têm quarto dos brinquedos, ou cantinho dos brinquedos, e portanto aí sim criar alguma dinâmica. Agora, diria, não mudar algo que já esteja a funcionar bem, e que a criança, se a criança for uma criança mais crescida, que já tenha esse hábito. Caso não exista esse hábito já estabelecido, tentar ver, ok, o que é prático para mim, eu estou a trabalhar também, ou onde é que eu acho que esta criança, onde é que eu acho que o meu filho vai ficar melhor. Se já estiver enraizado, tentar trazer esse tema, não é? Tenho reparado que passas muitas horas na sala, mas sempre estudaste aqui. Achas que faz sentido experimentarmos outro sítio? Queres vir comigo para o escritório? Ou ficas no teu quarto? Enfim, acho que o diálogo aqui também, como sempre, é muito importante. É fundamental. Tinha aqui uma questão para te colocar, que também penso que será uma questão interessante trazermos à baila, porque nem se fala muito disto. É normal que com tantas horas passadas em casa as crianças fiquem aborrecidas. Fiquem fartas, porque já não sabem mais o que fazer. E eu lanço-te a questão de se achas, enquanto psicóloga, que é importante que as crianças tenham momentos em que estão aborrecidas. Eu lanço-te esta questão porque eu, do que tenho lido, e estive a ler algumas coisas recentemente, e vi uma visão interessante deste aborrecimento, que é as crianças só estimulam a criatividade se tiverem momentos em que estão aborrecidas. E isto serve de impulso para que elas... Porque nós damos sempre soluções, damos sempre alternativas, não as deixamos ser elas a encontrar por elas o espaço e opções diferentes. E acho que é um assunto engraçado, porque a maior parte dos pais evita que os filhos sejam aborrecidos, não querem que eles sejam aborrecidos, arranjam sempre alternativas. Será que isto é bom? Ou será que isto é castrador? E mais do que isso, às vezes ficam preocupados que o aborrecimento seja algo que esteja a deixá-los tristes. Claro, olha, confesso que não tinha pensado na ligação entre aborrecimento e criatividade. Estava a pensar mais, quando te estava a ouvir, no aborrecimento, na perspectiva dos pais que querem salvar as crianças de sentir coisas difíceis. Como se fosse possível existir crescimento sem dor, ok? As coisas difíceis são habitualmente as que mais potenciam. Não estou a falar organização de trauma, não estou a falar do patamar do sofrimento psíquico, mas pondo a coisa na dor. Não há crescimento sem dor, não há crescimento. Dói-te o joelho. Sabes aquelas dores de crescimento que os miúdos queixam, quando os joelhos e as ancas e está tudo a crescer, e o médico diz: não se preocupe, isso são dores de crescimento.
O aborrecimento, eu vejo um bocadinho neste pacote, que é uma criança aborrecida vai, obviamente, ser criativa e vai querer conter o próprio aborrecimento. E ainda que chateie muito os pais, se os pais se tentarem descolar um pouco da figura solução, não é? No máximo, ok, se estás aborrecido, o que é que queres fazer? Não é? Que ideias é que tens para isto? Mas permitir que a criança regule isso. Até quando é que se quer sentir aborrecida? O que é que inventa e cria? Que achei essa ideia de facto fabulosa. Claro. E Mas estes conceitos são muito engraçados, porque não se aborda muito isto. Quando, no nosso dia-a-dia familiar, há pouco tempo, na maior parte dos pais, para passarem com os filhos. E eu até entendo que nesse pouco tempo as pessoas evitem todo o tipo, lá está, de sofrimento, de mal-estar, com melhores intenções, e de encontrar sempre soluções para que a criança possa usufruir do que tem, do que pode. Agora, nesta fase em que as crianças passam efetivamente muitas horas com um ou com os dois pais, fará sentido que haja momentos, se já antes fazia, agora se calhar ainda fará mais sentido que haja momentos em que as crianças têm que ser elas a encontrar soluções, lá está, que sejam elas a autorregular. a autorregulação, eu até chamo a atenção para isso, porque se os dois pais estiverem em teletrabalho, pronto, no caso do filho único talvez seja mais fácil, nos irmãos pode haver ali alguma dinâmica que seja importante regular, mas dá espaço à criança para decidir o que é que vais fazer, o que é que se proporciona, o que é que te Esta apetece, questão então não fazer pergunta nenhuma e só falar depois. Olha, reparei que até foste Claro. pegar naquele brinquedo. Supervisionar é sempre mais importante do que intervir ativamente. Não é? Sim, A supervisão sim, é uma sim. O supervisão pós também, vigilante. o pós. Sim, vigilante. Pronto. Aquilo que eu te sugeria, pronto, era nesta fase então que temos crianças em casa, que nós, os dois, estamos a dizer, deixem-nas estar aborrecidas de vez em quando, como é que os pais podem fazer para não nos saltar a tampa? Porque as crianças aborrecidas não estão muito bem conscientes. A questão da gestão do teletrabalho, como eu disse há bocadinho, é um desafio. Na semana passada tivemos aqui no direto o Marco Leão, que é terapeuta ocupacional, deu algumas ideias interessantes de gerir o tempo, até de uma forma visual, com tabelas. Achei muito engraçado. Quem não viu, está na página do Facebook do Pediatria para Todos. Acho que também vale a pena ver, porque é um ótimo complemento. Mas como é que nós estamos a falar da gestão das crianças, da autorregulação das crianças, o que é que nós podemos dizer aos pais que os ajude a autorregular-se, porque efetivamente se as crianças estão mais exigentes porque não sabem muito bem o que fazer, vão tentar ativar mais os pais. Acho que a palavra certa é sempre ativar. Não é? Sim. Dois ou três conselhos práticos que tu possas dar aos pais para ajudar nessas situações. Pronto, a primeira ideia que estou a pensar é algum distanciamento. Nós também de um momento para o outro ficamos quase num fim de semana eterno, não é? No outro dia tinha um menino que me dizia isso em consulta. Olha, sabes, Maria, isto parece um fim de semana infinito. Pronto, eu achei particular graça a essa expressão, porque de facto isto parece um fim de semana infinito. A primeira ideia é algum distanciamento. Nós, pais, temos alguma dificuldade em não estar sempre em cima também e em não nos deixar de nos sentirmos absorvidos por aquilo que a criança está a sentir. Ora, aquilo também é da criança e há sempre uma outra forma de nós perspectivarmos a coisa. Nós é que, eu às vezes até uso o exercício da caneta, o que vou fazer contigo, que é, a caneta está aqui, eu não a vejo, mas se eu a puser aqui, eu consigo vê-la, não é? A minha criança está aborrecida. É ela, não sou eu, isto não está colado a mim, eu posso criar algum distanciamento e tentar perceber, ok, isto pode ser dela. Isso não significa que não me incomode, mas significa que eu não vou perder os meus limites e começar a achar que o meu filho está a passar mal porque não está aborrecida. Não, está aborrecida, faz parte, estamos todos. Nós não conseguimos evitar aquilo que a realidade, e que esta realidade em particular, para a qual ninguém estava preparado, nos está a trazer. Portanto, algum distanciamento sobre o que é que eu sinto, o que é que a criança sente e o que é que podemos fazer, só os adultos conseguem isto. E acho que poderiam pensar um pouco sobre isto, que é, este aborrecimento é do meu filho, ele é capaz de tantas coisas, deixa ver como é que ele é capaz de fazer isto, posso também conversar com ele, mas não vou
porque tu nunca fazes nada, porque tu não brincas. Não vou transformar isto num discurso negativo, em que a criança aí sim passa a estar aborrecida e triste, se quiseres, não é? Mais ideias. Exercitar o tempo livre. Ou seja, estas crianças têm super agendas, não é? E nós já fomos ao Filhos e Cadilhos falar disto. As super agendas e os dias hiper preenchidos. O exercício do tempo vazio, em que eles também veem os pais com tempo livre, porque é uma coisa que nós também, se repararmos, também os adultos não sabem aborrecer-se e não sabem criar, às vezes, no seu pós-aborrecimento. Basta ficar sem internet durante umas horas que eu vou fazer. Já estamos todos com os cabelos em pé. Que é o exercício do tempo livre. O que é que eu também faço com o meu tempo livre? E os meus filhos, que passavam das 7 às 7 fora de casa. É ou não é natural? Isto vem do distanciamento, não é? O distanciamento vai promover-nos também este tipo de elaboração. Eles estavam hiper ocupados e agora passam a ter espaços vazios. Claro que vai ser preciso tempo para que eles conquistem novas dinâmicas, novas brincadeiras. Eu até acho que as crianças, muitas delas, estão a descobrir brinquedos que já não viam há meses, aquele dinheiro todo que os pais investem e que o Pai Natal investe. Enfim, completamente arrumado e que neste momento as crianças podem ir a estes brinquedos. Claro. E portanto acho que é também tentar fazer este exercício. Como é que o meu filho gera o tempo livre? Deixa ver. Eu vi há bocado assim a passar aqui de raspão, enquanto estava a ouvir, que havia uma mãe que falava em qualquer coisa de gerir a televisão. É óbvio que a televisão vai ser uma tentação, não é? Porque, de facto, é uma coisa que... A televisão, os ecrãs, não é? Todos os ecrãs, sim, sim. E é importante também regular, não ter isso o tempo inteiro, porque isso é uma espécie de atividade em que a criança fica super envolvida, mas ver o que é que ela queria e falar sobre isso. Olha, o que é que vais fazer quando não tiveres nada para fazer? Já pensaste nisso? Olha, antes, claro que quando as crianças têm 2 ou 3 anos, isto é mais difícil e à partida não há hiperagendas e aí estamos a falar de questões de birras e de algum aborrecimento que se transforma, não é? Com mais... São situações diferentes. São situações diferentes, claramente. Pegando nessa tua expressão agora da questão de gerir as expectativas, no fundo é um bocadinho isso. Eu lançava-te aqui uma pergunta que também, eu sei que isto depende de caso a caso, depende da idade das crianças, mas todos nós sabemos que ao organizar o dia de uma criança, há atividades que eles gostam mais, há atividades que gostam menos. De um modo geral, achas mais benéfico utilizar as atividades que eles gostam mais para fazer a posteriori do que eles têm que efetivamente fazer? Ou achas que é mais benéfico organizar primeiro as atividades que eles gostam mais e depois aquilo que eles têm que fazer? Sabes que isso é a dúvida... Sim, essa é uma questão clássica entre deixo-o brincar primeiro ou trabalha depois. Eu acho que é sempre mais vantajoso brincar primeiro. É sempre melhor as coisas boas, porque as crianças não são como os adultos. O grande receio dos pais é dizer, ok, ele vai brincar e depois não vai fazer o que tem que fazer seguido. Mas geralmente funciona ao contrário, não é? Era isso que eu ia chegar, era a parte da transição, não é? E como é que podemos regular, como é que podemos ajudá-los a regular isto? Ao contrário de nós, as crianças não têm muito hábito de deixar o melhor para o fim. As crianças entregam só o que é bom. E depois, numa espécie de barriga cheia e balão cheio de oxigênio, estão preparados para poder esvaziar um bocadinho aquele balão, porque ele está cheio. Se puderes chocolate, eles comem o chocolate e comem a sopa a seguir. Os adultos comem a sopa e depois comem o chocolate no fim. Exato, exatamente. Agora, a transição vai ser difícil, porque uma criança, quando está a brincar, brinca a sério. Ela está mesmo a brincar. E interromper aquele ciclo pode ser difícil. Admito que sim. Agora, o que é que pode ser importante? Primeiro, observar quanto é que às vezes a criança fica em determinada brincadeira. Porque há crianças que são muito saltitonas, há crianças que não, que quando ficam numa brincadeira ficam ali muito absorvidos há algum tempo. E tentar falar sobre isto, não é? Primeiro podes brincar, mas a seguir vais ter que trabalhar. E é quando eu te vier chamar e explicar muito bem o que é que vai acontecer. Quando eu chegar aqui ao pé de ti... E se for uma criança maiorzinha, é fácil por horários, não é?
Aí É já fácil. mais É simples. difícil pô-los a cumprir, não é? Claro. Acho que a grande dificuldade, até porque Sim. no outro dia escrevi isso na minha página, porque dei por mim a pensar nisto. Os pais não são professores. E não temos que tentar ser uma coisa que nós não somos. Daí aquela questão da adaptação que eu te falava há bocado. E claro que para impor este tipo de regras, os professores são brilhantes, não é? Porque eles têm aquele objetivo máximo de agradar o professor e de ser o preferido. E, portanto, o que ele diz é lei. E tens o chamado efeito de grupo, não é? Que tu aqui não tens. Claro. Nas Aqui não escolas tens tens. o efeito de grupo ou o efeito de manada, até, como se costuma dizer. Não é? Exatamente. Que é evidente e que tu aqui não tens. Pelo contrário, tens uma liberdade para fugir ao grupo, mesmo com este ensino à distância, que será um desafio para a frente, depois para Sim, outras mas o que é que eu acho que se pode fazer é o tempo de aulas ser um tempo instituído pela escola, ou seja, os pais não tentarem envolver-se nisso. As regras são da escola, são dos professores. As regras são da escola. Se começa às 9, se começa às 10, começa quando a escola define e acaba quando a escola define. E depois há o período habitual entre os trabalhos de casa e o espaço livre. Não é? Claro. E era aí que se podia pôr essa questão. Brincam primeiro ou fazem os trabalhos depois. Pode Do modo ser geral, brincar interessante, primeiro. de um modo geral, brincar primeiro. Também estou de Pode acordo. acontecer que isto também fique muito para o fim da tarde. Se calhar podemos criar um espaço de brincadeira mais curto, imagina, o espaço de recreio que eles iriam ter na escola. Vamos imaginar, até às 2h30 eles estariam a brincar, ou até às 2h15, e depois retomariam os trabalhos e depois fim de tarde novamente livre. Mas aquele espaço de recreio pós-trabalhos e que é um espaço de liberdade é importante preservar, porque ele existe exatamente para criar essa força de a seguir vou poder estar dedicado porque estou mais contente. E muitas vezes esse espaço da brincadeira pegar naquilo que tu disseste há um bocadinho, que é o tempo livre. O Não tempo é? livre. Não sei, Exercitar esse tempo livre. ter tempo em que eles vão gerir e nessa altura, se possível, havendo a companhia e a participação dos pais, os pais irem atrás um pouco da gestão feita pelas crianças para esse tempo livre que será tempo deles, em que eles efetivamente podem colocar algumas regras para os ajudar lá está na sua autorregulação e na expressão das suas emoções e daquilo que eles estão a sentir verdadeiramente. Sim, por exemplo, também aproveitar, pronto, sabemos que estamos com estado de emergência e que as regras de saída também são limitadas, mas às vezes há prédios que têm alguns pátios, há pequenos terraços, aproveitar esse tempo também um pouco de ar livre, que é uma coisa que em si faz muito bem às crianças. O sol, não é? Eu não sei o que é que esta tens questão do dito. estado de emergência, e é importante que as pessoas percebam o que não se deve estar e como outras pessoas podem daquelas que vivem connosco. Sim. Se a pessoa sair um bocadinho perto de casa ou até foi de carro para um local em que só estão essas pessoas que estavam juntas em casa, mas que elas estão juntas fora de casa, só aquele núcleo, não tem risco nenhum aumentado. Nenhum. Claro. O que podem e não devem e não podem é estar em contacto com outras pessoas. E isso é que as pessoas têm que ter em atenção. Se possível, estar cá fora, plenamente de acordo,Sim. sem ser com os outros. Portanto, E porque o ar livre, e se reparares as escolas de países nórdicos e nós também, há um grande privilégio com o espaço ao ar livre. O espaço ao ar livre é de facto algo, é quase como aquele aborrecimento que cria a criatividade, não é? O espaço ao ar livre faz com que as crianças criem brincadeiras, corram, gastam energia, apanham o sol, não sei se tens visto alguma coisa... desenvolvam áreas que não desenvolvem de outra forma. De outra forma, sim. Eu não sei se tens também te pronunciado sobre a questão se os miúdos devem ou não tomar o Vigantol e estas questões que substituem o sol, porque as crianças estão substancialmente menos tempo em espaços abertos. A vitamina D, porque neste momento, mesmo estando bom tempo, há muitas pessoas que estão confinadas dentro de casa e, portanto, é quase como se estivessem num inverno permanente. E aí a produção de vitamina D está deficitária. Ainda não se sabe muito bem se será para suplementar ou não, mas provavelmente será, porque se já antes havia déficit de vitamina D, agora haverá muito mais porque as pessoas não se expõem ao sol, como é lógico. Sim. E, portanto, aproveitar esse espaço livre. Livre pressupõe livre, não pressupõe agendas ou preocupações com o aborrecimento. É livre. Deixá-lo gerir, acho que sim.
Não sei se tens mais alguma coisa que gostasses de dizer antes de irmos às perguntas. Assim, mais algum ponto que gostasses de tocar? Hum, Ou se achas que talvez podemos ir às perguntas, mas talvez só com uma ideia. Eu acho que os pais ainda não estão. Eu acho que já estamos todos mais habituados, mas eu ainda sinto que os pais querem fazer deste tempo um tempo igual e que a criança esteja igual. Ninguém está igual, ok? nem Eu estamos gostava. nem vamos estar iguais? E eu gostava que pudéssemos verdadeiramente sentir isto. Este não é um tempo de espera, é um tempo de chegada. Vamos viver aqui. Não vamos achar que estamos à espera. E, a sério, quando eu vejo aqueles comentários do dia 21, dia 22, dia 23, eu só penso, aqueles pais estão a pensar numa situação aflitiva de quantos dias vamos estar aqui. Não, nós vamos estar aqui, nós estamos aqui. E vamos permitir-nos. A realidade é assim, vai funcionar assim. E vai funcionar assim Vai durante algum funcionar tempo. assim. E mesmo quando deixar de ser exatamente assim, vai ser provavelmente mais próximo do que é agora, do que era para trás, numa primeira Isso. fase, pelo menos. E pronto, as pessoas têm que perceber isso. E esta Sim. adaptação é E vamos importante. decrescendo em percentagem, provavelmente. Mas nós estamos aqui. Nós não estamos a contar os dias, nem podemos estar em permanente countdown, porque isso é aflitivo. Vamos redescobrir-nos. E eu acho mesmo isso. Nós, do ponto de vista de sociedade, vamos redescobrir-nos. Do ponto de vista de família, já nos estamos a redescobrir e vamos redescobrir-nos ainda mais. Portanto, isto é um momento de oportunidade de mudança. De oportunidade. E sabes, e de oportunidade também de Temos que pensar relação. assim. Eu sei que há muita preocupação com divórcios, com violência doméstica, com muitas coisas, é verdade, mas também há uma oportunidade. Há uma oportunidade de vermos os nossos filhos como há imenso tempo não víamos. Pais que repararam em dificuldades que nunca tinham reparado. Pais que repararam em coisas boas das crianças que nunca tinham sentido. E, portanto, Eu já disse num direto anterior, e é verdade, o motivo é mau, mas é uma esta oportunidade situação trouxe-nos gigante. trouxe-nos o melhor que nós O temos melhor. nos filhos. Sim. Para a maior parte dos pais trouxe isto, Sim. trouxe E sobretudo, tempo de família, é importante. tempo de família e é não viver este tempo como um tempo de quando é que vamos sair daqui. Nós estamos aqui. É aqui que nós estamos. Vamos aproveitar isto. Sim. Vamos otimizar o que temos agora Sim. e vamos resolvendo. Sim. Acho que é uma mensagem importante. Acho que sim. Ok, Muito vamos bem. então para as perguntas. Primeira pergunta não é para ti, é só para mim, porque é um bebê de 8 Ok. meses, cada um dos dentes, morde tudo que consegue agarrar. Quando será que passa esta dor de dentes? Este desconforto do nascimento dos dentes é muito variável, mas no primeiro ano, geralmente surgem grande parte dos dentes, entre o ano e meio começam a surgir os molares, aí sim ainda tem mais desconforto. Não há propriamente muito a fazer, se estiver muito desconfortável pode eventualmente dar alguma medicação para as dores. Há aquele gel que se pode aplicar nas gengivas, pode ajudar também em alguma coisa, mas acima de tudo o que vai ajudar verdadeiramente é o tempo. Aquilo que falávamos há bocadinho, Maria, é o tempo que vai ajudar também. O frio, Hugo, o frio não ajuda? Coisas frias. Há aqueles mordedores que se colocam no frigorífico. Às vezes os miúdos não ligam muito, mas se eles gostarem é boa opção. O frio diminui a inflamação e diminui o desconforto. Acho que é boa. Sei lá, um gelado de banana, uma banana congelada, uma coisa fria que eles também possam... Isto é bebés assim pequeninos, 8 meses, até, se estiver com leite materno, até há quem congele leite materno Sim. para colocar quase um gelado de leite materno. Sim, Tudo sim, isso sim. pode ajudar. Acho que sim, não tem problema nenhum e pode efetivamente ajudar. Bom, tem aqui uma senhora que diz que não estava a conseguir ouvir, espero que já esteja a conseguir. Ora bem, então temos aqui uma primeira dúvida que diz: o meu filho tem 7 anos e passa o dia a testar-me, quase sem paciência e ainda não começou a telescola. E então, que dizes, Maria? Pronto, não temos forma de perguntar se é filho único ou não. Parece que sim, não é? Deve ser Ok. Vamos assumir que é. Sabes que... Vamos assumir que é. Sabes que a mudança dos 6 para o 7... Não é? Diz, desculpa? Se for filho único, se calhar é mais fácil porque tem-se uma outra distância de idades não for muito Pois. grande. Sim. Mas diz lá, então. Há uma mudança grande no desenvolvimento dos 6 para os 7. É a chamada grande infância que começa a partir dos 7. Portanto, aquele bebê que nós víamos, aquela criança que fala, que diz coisas muito engraçadas, ainda malditas, isso vai desaparecer. Chega-nos uma criança mais exigente, que quer, solicita,
que tem mais raciocínio sobre a realidade. A outra solicita de outra maneira, não é? A criança dos 7 anos é uma criança que está nesta fase de transição para uma nova infância, a chamada grande infância, e, portanto, é natural também que isso traga algumas exigências. Como é que a mãe diz? Diz que lhe põe os cabelos em pé? Qual era a expressão? Quase sem paciência, ainda nem começou a telescola. Ok. O que é isso, tirar os cabelos em pé? Provavelmente é uma criança que hiper solicita, não é? Mãe isto, mãe aquilo, não quero fazer aqui. Não é uma criança que se calhar até vai muito para as televisões. Não sei, estou a tentar... Ou se for, também não acata a decisão de não poder ficar o dia todo agarrado a uma televisão. Portanto, poderá ser uma coisa ou outra, não é? Sim. Questões para a mãe. Este filho já era assim antes ou está assim agora? Este filho sempre foi um filho desafiante e que nos fins de semana e nos espaços de tempo em família já era uma criança exigente? Se não for por mudança, é importante regular. Uma criança de 7 anos, digamos, já não tem tanto direito a fazer birras, não é? Já começa a ser importante ter alguma regulação. E quando normalmente são filhos únicos, isto tem tanta olhar dos adultos que acabam por, às vezes, demorar um pouco mais de tempo a regularem-se, não é? Porque acho que diria essa mãe que é procurar, às vezes eu digo aos pais que é a chamada função espelho, procurar dizer-lhes algumas coisas que eles dizem. Por exemplo, quando nós pedimos alguma coisa, eles não acedem. Quando eles nos vêm pedir, nós dramatizamos um bocadinho e em tom de brincadeira séria. Ai não, agora não posso, estou a ver iPad. Ai não, agora não posso. E a criança vai se rir, O que é que estás a fazer? Estou a fazer o que tu estavas a fazer ao bocado. Lembras-te? Querias isto? Não, não querias. Ok, portanto, às vezes estas crianças não têm muito a noção espelho de como é que são e do que é que fazem os outros sentir. E é importante dizer a esta criança o que é que a mãe está a sentir. Olha, tu estás-me a pôr os cabelos em pé. Da próxima vez que me vieres pedir alguma coisa, eu vou mostrar-me indisponível, irritada e tentar ajudar, através do nosso espelho, que a criança ganhe também alguma consciência sobre si e sobre como precisamos que ela mude e que tenha outros comportamentos além desses. E, no fundo, usar esta oportunidade do espelho como esse espaço de impacto. O que é que o meu pai está a sentir? Abaná-los um bocadinho e fazê-los sentir Sim. também isso, não é? Acho Sim. que é importante. E Muito outra bem. coisa que, desculpa, só para terminar, que às vezes eu pergunto aos pais já disse ao seu filho isso? E eles ficam assim, eu por acaso, quer dizer, ele sabe que eu acho isto, mas eu por acaso nunca lhe disse. Então experimente dizer-lhe. O verbalizar é muito importante para pais e filhos. Muito. Às vezes nós temos um entendimento que achamos que os outros percebem aquilo que nós estamos a sentir, mas pode não ser. E isto é uma questão de comunicação e tantas vezes há lapsos. Os filhos até acham que têm feito tudo bem. Claro que nem sempre acham e desconfiam um bocadinho, mas enquanto não lhes dissermos... Não verbalizar mesmo, é verdade. Esse é um ótimo conceito, acho que sim. E agora vamos descer a faixa etária. Temos aqui uma dúvida que é: olá, minha filha tem 13 meses e quando a contrario, já faz birra. Como devo reagir? Com 13 meses é um desafio. O que é que tu dizes? Primeiro porque ela tem direito às birras, não é? Primeiro porque ela tem direito, as crianças têm sempre muitos direitos, mas digamos que as birras, até aos 3 anos, eles estão um bocadinho perdoados. O que é que fazer? Portanto, a primeira ideia é: as birras existem porque há plateia e, portanto, temos atenção a isto. Não quero dizer deixar uma criança sozinha a bater com a cabeça ou a pôr-se em perigo, obviamente que não, e que somos nós que vamos parar isso, nem que seja pegando ao colo, não te magoes e não deixamos a criança correr risco. E garantir a segurança é sempre fundamental, não é? Fundamental. Segurança e afeto, porque uma coisa está ligada à outra. Agora, não numa criança de 13 meses é um exercício fundamental. É a primeira vez que se simboliza uma ideia numa palavra. Quando a criança diz não, ela está a pôr significado pela primeira vez numa palavra. E este acontecimento é um acontecimento tão importante que se repete. Não quero, não.
E Passam para errado não é? Que dizem que não a tudo. Sim, sim, sim. E sentem-se contentes, às vezes até se Claro. riem, não é? Aquilo pensa mais tarde, para os pais que os filhos não chegaram à fase do 5, só estão na fase do não, eles vão aprender mais Exato. tarde. Portanto, não Sim. E portanto, encarar isto também como uma vitória dos filhos. E claro que é difícil, é difícil. Não podemos dizer as coisas de outra maneira. E a maior dificuldade com estas idades, e pronto, também concordas, é que são idades muito pouco verbais. De facto, a criança não verbalizar muito, isto a partir dos 2 anos é mais simples. Vai suavizar, sim. Porque o verbalizar, a criança já poder transmitir por palavras aquilo que sente, aquilo que quer, os conflitos e os confrontos, se calhar até vão ser mais duros do que eram para trás. Sim. Mas o facto de se poder gerir com palavras é sempre mais fácil do que falar com um bebê, uma criança de 13 meses, 13, 15 meses, que uma pessoa diz, será que ele está a entender, será que não está? Como ele também não responde. O que é que eu acho? Que aí, Hugo, pode ajudar a tu dar 2 alternativas. Vamos supor que a criança está a dizer muito que não. Visualmente, tu teres 2 objetos na mão... Escolhas controladas, não é? Concordo. Exatamente. E dares 2 caminhos. Porque se ficares ali na batalha do único caminho, não podes ir para... Se disseres, olha, queres ir ali, ou queres banana, ou queres laranja? E não ficar a batalhar com aquilo que nós já sabemos que ela está a dizer que não. Aquilo que tu disseste é fundamental. O não é importantíssimo. Até para o não é importantíssimo. É importantíssimo. O que é importante também, principalmente assim com crianças pequeninas, é sempre que possível aquilo que tu estás a dizer. Acompanhar o não de um caminho. Ou seja, se eu disser à criança que não pode mexer no que ela estava a mexer, ela das vezes ou mexe na mesma ou chora. Se eu disser que não pode mexer no que ela estava a mexer, mas pode mexer noutra coisa, na maior parte das vezes os pequeninos vão aceitar a alternativa. Mais tarde já não aceitam tanto, mas vão aceitar. E isto até, se eu disser, não mexas na caneta, pega antes a bola, eles vão aceitar na maior parte das vezes e vão perceber uma coisa muito importante, que é, pode-se pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. E eles com estas idades ainda não conseguem perceber Ainda não. E quando tu dás a alternativa, tu crias essa facilidade. Claro, é isso. E por outro lado, não fazes de tudo uma batalha. Os pais com um bebê de 13 meses não podem entrar de frente com tudo o que as crianças estão a dizer que não, porque... Poupem energias. É isso. Selecionem as batalhas. Selecionem as batalhas. Uso tanto essa frase. O que é que de facto é importante para si? Porque se estamos a tentar resolver 10 problemas de uma cajadada só, isso não vai correr bem. É fisicamente e humanamente impossível isso. Portanto, selecionem as batalhas, as que selecionarem, ganhem-nas dentro do possível, mas não selecionem tudo, porque senão a probabilidade é ser muito mais baixa. Não, e imagina, quando a mãe faz aquela papinha ou queria que a criança brincasse com aquilo, a criança diz-lhe que não. Também é difícil para nós gerir essa frustração. Tínhamos preparado, tínhamos idealizado, tínhamos imaginado. Ok, mas vamos sempre pôr a coisa do nosso ponto de vista também como líderes democráticos e que dão opções. Não é só aquilo. E os momentos que nós vamos atribuir ao bem-estar dos nossos filhos, à felicidade deles, devem ser de acordo efetivamente com a felicidade e com esse bem-estar, não com aquilo que nós idealizamos. Desde que a criança esteja bem, se o nosso objetivo é que a criança fique bem naquele momento, desde que a criança esteja bem, se não for exatamente como nós tínhamos pensado, obviamente desde que não vá contra os nossos princípios, aquilo que nós idealizamos, acho que devemos ficar felizes também com isso. Acho que fará algum sentido pensar assim. Temos aqui não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, acho que tocamos nos pontos principais. Temos aqui uma pergunta que é se as crianças precisam de tantos vídeos da escola. Essa questão se calhar vai ser abordada num próximo direto, até porque, como já falamos no início, estas primeiras semanas foram fases de adaptação para todos, para as crianças, para os pais, para os professores. Para os professores. Também, porque agora no início que também nunca lidaram com este tipo de ensino. Isso, não é? Porque agora no início do terceiro período, algumas das estratégias que não estavam tão afinadas estarão mais afinadas e, portanto, se calhar daqui a 1 ou 2 semanas iremos ter um direto só sobre esse assunto. Portanto, fiquem conectados, que vamos falar sobre isso também. Quer dizer que está em direto no Facebook, obrigado. Volto a dizer que estiver no Facebook tem que colocar as questões no Instagram, por favor, porque eu não tenho acesso às questões que estão a ser colocadas lá. Olha, uma pergunta super interessante. O que é que as crianças ganham ou perdem com esta relação diária e contínua com os pais? Super interessante esta pergunta. Super interessante. E
Eu acho que ganham. No outro dia falávamos sobre isso, sobre o voltar ao essencial. Ganham sem dúvida. E no outro dia pensava assim: sorte destes bebês cujas mães iam trabalhar no próximo mês, que ganharam um mês de mãe, não é? E retiro daqui que também tenho algumas mães que me têm procurado, sobretudo médicas, que vão ter que abandonar agora bebês de 9, 10 meses com avós e que vão ter que viver muito menos. Mas o que é que elas vão ganhar? E não fugindo aqui muito à questão. Vão ganhar proximidade, laços, vão conhecer melhor os pais. Mas, e já tinha falado disto com a minha colega Marta Magalhães Bastos, com quem até escrevi um artigo sobre a quarentena, que é a ansiedade de separação que se pode avizinhar. Ou seja, crianças cuja escola já era um exercício em setembro e cuja ligação aos pais, já às vezes em festas ou em determinados contextos, era aqui algo difícil, mas que se ia solucionando, vamos precisar de estar atentos para ver se este tempo também tão juntos não vai fazer com que estas crianças voltem a ter alguma dificuldade em separar-se, que é natural. Reparem, nós também vamos ter. Vai ser difícil, apesar de todos estarmos com muitas saudades da nossa vida antiga, quando nos disserem amanhã retoma, nós também, espera aí, eu afinal já não posso usar as minhas pantufas, eu afinal amanhã já vou sair de casa, já vou... E isto também vai poder custar às crianças e tenho pensado sobre isto, que é a ansiedade de separação, o que é que vai acontecer aqui? Crianças que não tinham e que passam a ter, crianças que já eram frágeis e em que isto se aumenta. Claro, aqui estavas a dizer há bocadinho, que é não haver uma intervenção permanente e direta na vida dos filhos. Isso. Supervisão, não é? Acho que isto é... E que também haja esse... Quando há distância física é fácil gerir isto assim. Quando há esta é muito mais difícil. Portanto, nós estamos a fazer aqui este exercício teórico porque na prática depois precisa de algumas adaptações. Mas é importante pensarmos nisto para efetivamente podermos pôr em prática. Porque senão esta proximidade física parece que quase nem é possível haver algum distanciamento. Que tem que existir em algum momento. E também dizer, olha, vou agora trabalhar, está tudo bem? Eu já volto, se precisares de mim estou ali. E o estou ali ficas bem no teu sítio porque eu também estou bem ali. E exercitar este canal também de alguma independência emocional parece-me importantíssimo, porque acho que pode haver aqui pós-quarentena alguma exacerbação deste tipo de sintomas e de quadro. Pronto. Claro. Outra questão que me preocupa é a ligação aos avós e aos tios e à família alargada. Acho que isso é claramente uma coisa que se está a perder. Para não falar de netos que possam estar a perder avós sem se poderem despedir, que isto é uma preocupação. Mas acho que se perde isto e acho que devemos incentivar o house party, o videochamada, fazer um desenho para a avó, ir ver a avó à janela, ou como dizias, nós não devemos estar uns com os outros, mas se eu for no meu carro, à rua da minha mãe, que é até relativamente perto da minha, e vou-lhe dizer um olá pela janela, eu estou ali a não quebrar tudo. As nossas crianças também estão preocupadas. É importante que os avós percebam que a distância é mesmo distância. Sim, atenção, que os avós são os primeiros. As crianças entendem isto melhor. Sim, os avós são os primeiros a querer boicotar e a dizer eu não quero saber, vou abraçar o meu neto. Estamos aqui a sorrir, mas isto é muito importante. As pessoas com mais idade, as pessoas com doenças crónicas, portanto, essas têm claramente que ser preservadas. Por muito que custe, é em benefício delas que nós temos que manter o distanciamento social. E isto é uma mensagem muito importante de reforçar sempre. Temos que proteger os nossos avós para que daqui a algum tempo possam voltar a estar com os netos em segurança. Portanto, acho que isto é sempre importante dizer, porque os avós nem sempre são assim tão fáceis de dominar como os netos. É isso. É por isso que nos estamos a rir, porque eles são sempre os que dizem hoje não há sopa, hoje não, coitadinho, hoje não é. Está a minha mãe a rogar pragas, o meu pai. Pois, a minha se calhar também, que vê sempre os meus direitos. Muito bem, temos aqui uma questão que é: a minha filha tem 5 anos, é agitada no dia-a-dia comum, mas agora quando chega a hora de deitar fica mais ansiosa, a desejar que seja um novo dia. Não estou a conseguir gerir a questão.
Ok. Portanto, aqui parece a questão de gerir a hora do sono. Com alguma ansiedade à mistura e com uma criança que já era um bocadinho agitada. Fatores, não é? Sim. Aqui. Normalmente, questão número 1, fase dos medos. É uma fase em que estas ansiedades surgem e são desenvolvimentais. Não precisamos de ficar logo muito apavorados. É bom e saudável que as crianças tenham medos. E nesta altura é óbvio que eles estão um bocadinho exacerbados, não é? A altura da noite é especialmente propícia para isto, porque a luz dá-nos uma sensação de controle que a noite não nos dá. E, portanto, as crianças são muito sensíveis a esta perda de luz. O que é que eu diria que é importante? Na rotina do sono, o que é que esta mãe já fazia com esta criança? Se lhe lia uma história, se sentava à espera que adormeça. Desculpa? Não percebi. Disseste alguma coisa? Lá, ficaste parado de regresso. Não. Ficaste parada, mas... Ok. Portanto, diria, olhar cedo. Ui, estamos com um problema de... Já está. Já está? Pronto. Olhar um bocadinho para a rotina e ver o que é que esta mãe já fazia com esta filha e ver também se esta mãe não mudou nada. Porque se tudo estiver igual e for um sinal dela, acho que é importante tentar confortar e dizer que todos os dias são novos dias, não é? É uma criança de 5 anos, parece-me aí novamente que se calhar estamos a falar de uma filha única, provavelmente, e portanto perceber, por exemplo, se ela já tinha estas questões de ansiedade quando havia outros problemas, ou se é uma coisa nova. E se é uma coisa nova, não sei, mas por exemplo, a ideia do arco-íris, embora seja preciso pensar que pode nem tudo ficar bem e que as coisas podem não ser iguais, e seguramente que não vão ser, que tipo de esperança está a precisar desta criança? É que as crianças também precisam de alguma esperança, de alguma fé, que é uma coisa difícil de exercitar, porque muitas vezes as nossas crianças estão habituadas a controlar e a saber. E o exercício da confiança é um exercício difícil, não é? De uma certa esperança. E em paralelo com isso, desculpa estar a interromper, mas há um conselho que também eu acho que é importante dar. É que, por favor, não passem os vossos receios, os vossos medos, as vossas ansiedades aos vossos filhos só porque eles têm que saber tudo. As crianças devem ser informadas e tem-se falado muito sobre como explicar esta questão do coronavírus às crianças. As crianças devem ser informadas, como é lógico. Mas também protegidas. Mas protegidas e, na verdade, crianças pequenas não têm que saber muito sobre o coronavírus porque elas não querem saber. O que elas querem saber é se vão poder brincar ou se não vão poder brincar naquele dia. Não lhes interessa o que é o coronavírus. Portanto, 3, 4, 5 anos, se calhar a idade pré-escolar, elas não têm acho que também... Se tiverem, deve-se responder. Como é lógico, deve ser de encontrar delas. Não podemos estar, desculpa a expressão, a impingir os nossos receios só porque os nossos filhos têm que saber. Acho que não. Se forem crianças pequenas, vamos ao encontro da necessidade e da vontade delas. Sim. Tudo que elas não devemos tomar nós essa iniciativa. Não sei se estás de acordo. Estou profundamente de acordo e até estava a pensar que neste exercício de não encharcarmos os nossos filhos com as nossas preocupações, que é difícil, porque às vezes mesmo em silêncio eles topam. A emoção é uma coisa física, não é só uma coisa pensada. E, portanto, tudo se sente, a maneira como nós pegamos nas coisas, como caminhamos, como respiramos, tudo isto transporta emoções, não é? E, portanto, nesse exercício com essa criança de 5 anos, eu perguntava-lhe também como é que tu querias que fosse o dia novo? O que é que vamos fazer amanhã? O que é que tu querias fazer? O que é que te faz falta? Porque talvez essa criança esteja ainda nesta ânsia do que perdeu ou da preocupação da mãe, não sei, levantaria aqui algumas questões. E, portanto, o que é isto do dia novo? Porque parece-me que a mãe usou essa expressão. O que é que tinha este dia novo? O que é que lhe está a fazer falta? Porque se lhe fizer falta um passeio na rua, o ver os avós, alguma coisa que seja possível aproximar... E que dê segurança. Sim. Plenamente de acordo. As conversas são como as cerejas, estamos a chegar ao fim. Vou-te pedir em 2 minutos, antes de nos despedirmos, só aqui falar deste tema que me parece também interessante porque é diferente. Que é preparar uma criança de 3 anos para a chegada de um irmão durante este tempo de quarentena. O meu filho está 24 horas só comigo e depois vai ficar 3 dias sem mim. Devemos dizer que o irmão nasceu, devemos logo dizer que o irmão nasceu ou não? Peço mesmo 2 minutos porque temos que acabar, senão vamos cortar. Só temos 1 hora. Ok. 2 minutos, então.
explicar à criança o que são 3 dias, 3 cruzes. É difícil, a questão de tempo nesta idade é muito difícil, mas dizer a verdade. Não há cá tentar explicações que não são as que são verdadeiras. Portanto, dar-lhe um bebê para as mãos. Atenção, os rapazes, se for rapaz, adoram um bebê, um nenuco, dar-lhes uma fralda e dizer que durante esses 3 dias a mãe vai estar com o irmão e que vai voltar para lhe dar esse presente, que é o irmão também, e explicar-lhe que ele não vai ver o irmão porque, por causa do coronavírus, por causa de estarmos todos em casa, ninguém pode sair. Não é ele, é ninguém pode sair. A mãe só vai sair porque tem mesmo que ir ter o bebê ao hospital. Agora, tentar ver, por exemplo, o que é que são 3 dias e contar com ele. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Ok, estás a ver? A mãe vai estar assim igual 3 dias no hospital. Para aquele que, se calhar, quando a mãe esteja, já saiba o que é que são 3 dias e experimente. Planificar sem grande antecedência. Fazer videochamadas, a mãe mostrar-lhe a verdade, mostrar-lhe que está no hospital, que o bebê já nasceu, que falar com esta criança. Sim. E geralmente nós adultos complicamos muito mais que eles. Eles aceitam, percebem. Eu até acho, diretamente, que 90% das crianças, ou 90% não, mas muitas crianças estão felizes. É verdade, sim. Nós acabamos por complicar um bocadinho mais. Portanto, o conselho é explique com clareza, transmita segurança. Isto é muito importante para tudo. Se nós transmitirmos segurança aos nossos filhos, e eles confiam. Seguros. O que eles precisam sentir isso. Se nós não nos sentimos seguros, eles também percebem, eles sentem, como a Maria estava a dizer há um bocadinho, e portanto isso é que vai causar aqui algum desconforto para eles. Portanto, tranquilidade, segurança, ser verdadeiro, ser honesto, sem estar com grandes antecipações. Não é preciso estar a dizer um mês antes que vai ficar 3 dias, porque um mês, essa 3 anos é imenso. Mas acho que vai correr tudo bem e seguramente vai mesmo correr tudo bem. Estamos a chegar ao fim. Maria, Hugo, muito obrigada. Temos que repetir. Claro que sim, fica já combinado. Sigam as páginas da Maria, Maria Andresa de Psicologia, Instagram, Facebook. Tem artigos super interessantes e acho que se colocarem questões a Maria também vos vai ajudar, seguramente. Sigam também as páginas do Pediatria para Todos, no Facebook, no Instagram. Temos o site pediatriaparatodos.com, onde a Maria também escreve como especialista. Espero que tenham gostado. Todos os dias há vida para além do coronavírus, mas aqui no Instagram do Pediatria para Todos, à terça-feira, às 9h30 da noite, há ainda mais vida para além do coronavírus com os nossos diretos, sempre com um especialista diferente. Fiquem atentos, em breve vou-vos dizer qual é o da próxima semana. Obrigado. E beijinho. Maria, até breve. Obrigado. Um beijinho. Obrigada a todos também por estarem aí, tá? Obrigada. Deus.